amigos queridos, é uma alegria muito grande estar aqui hoje para mais uma reflexão em torno da doutrina espírita. E desejamos que enquanto as nossas reflexões estiverem acontecendo, todos nós possamos desfrutar de paz, serenidade e alegria, e a bondade divina possa acompanhar cada um de nós na nossa trajetória. As reflexões da doutrina espírita são luz que se acendem na nossa vida para tornar a nossa caminhada mais fácil. E hoje nós vamos recorrer a uma página muito bonita do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os misericordiosos, em que nós poderemos recolher o benefício da lição em torno das bênçãos do perdão. E para chegarmos à reflexão tão preciosa dos benefícios que o perdão traz para cada um de nós, nós nos recordamos de uma passagem que foi narrada no programa Momento Espírita, que tem o título de Carga Inútil, e nos serviremos dela para fazermos a nossa reflexão. A passagem diz assim, que certa vez um professor, muito atento ao comportamento de seus alunos e desejando ajudá-los no bom relacionamento uns com os outros, resolveu um dia fazer uma experiência e pediu que cada aluno coletasse na sua residência ou em torno da sua vida várias pedras de diversos tamanhos e trouxessem numa sacola no dia seguinte. Os alunos assim fizeram e quando chegaram à aula o professor pediu que eles se recordassem de alguém em relação a quem eles tivessem alguma mágoa, ou alguma inveja, algum ciúme, ressentimento, algum sentimento adverso. Que eles pegassem a pedra e anotassem o nome da pessoa e colocassem na sacolinha. Se a mágoa fosse grande, a pedra deveria ser proporcional àquele sentimento que estava ali. Se fosse pequena, deveria ser uma pedra pequena. E eles deveriam então pegar a sua sacola com as pedras que correspondessem àquelas dificuldades que eles tinham e carregar consigo para onde fossem durante vários dias aquela sacolinha. Se porventura no caminho ou no dia a dia surgissem novos episódios de mágoas ou de ressentimentos, que a sacola então deveria ir sendo incorporada com novas pedras. Mas assim os alunos fizeram. E à medida que os dias foram passando, cada um foi cuidando da sua própria bagagem, mas as sacolas foram aumentando no seu volume. E quando chegou ao final de vários dias, os alunos chegaram para o professor e disseram: professor, é impossível continuar com essa sacola, com essa experiência, porque a sacola vai aumentando e à medida que nós vamos caminhando, ela vai ficando pesada para nós e as pedras começam a nos ferir. E mais do que isso, o professor percebeu que tão concentrados eles tinham que ficar naquelas pedras que eles carregavam, que eles deixavam de perceber, de prestar atenção em outras experiências, em outras coisas agradáveis, vivências felizes que estavam ocorrendo ao redor de si mesmos. Mas quando eles falam para o professor nesses termos, o professor então vai dizer que a experiência tinha chegado ao fim. O objetivo da experiência era exatamente esse, demonstrar que às vezes nós vamos acumulando, carregando certos fardos emocionais, sentimentos, emoções que são como essas pedras de tamanhos variados, que à medida que nós vamos incorporando a sacola da nossa alma, da nossa mente ou do nosso sentimento, vai fazendo com que elas fiquem demasiadamente pesadas e a nossa caminhada fica mais difícil, porque para carregá-las nós acabamos por nos sentir feridos, ou por nos sentirmos numa sobrecarga, e ainda assim, por não ficarmos atentos àqueles episódios ou aquelas situações difíceis, nós deixamos de perceber outras circunstâncias e outros episódios felizes que estão ao redor de nós. Mas o professor vai arrematar a sua reflexão dizendo: a nossa vida é assim, a escolha vai ser sempre nossa. Esvaziar as sacolas que nós carregamos, ir deixando as pedras pelo caminho, ou acumular novas pedras nas nossas bagagens e levar bagagens mais pesadas, vai ser sempre uma escolha. Se nós desejamos seguir com uma vida mais leve, nós precisaremos nos permitir o benefício de ir fazendo o esforço de deixar de lado aquelas bagagens que não servem a nenhum de nós. A lição é simples, mas ela é tão profunda. E eu me lembro de quando tive ensejo de ouvi-la pela primeira vez.
de perceber que reflexão que nos ajuda a pensar nos nossos episódios diários. A vida de todos nós é um conjunto de experiências benéficas, positivas, por um lado. Por outro lado, experiências desafiadoras, um pouco difíceis, que às vezes deixam em nós marcas emocionais. Mas todas as experiências acabam por funcionar para nós como lições preciosas que vão nos ensinando a viver. Mas para viver bem, com um novo sentido existencial, com firmeza de ânimo e coragem moral, muitas vezes nós vamos sendo convidados pela vida a deixar de lado aquilo que não pode servir à nossa paz, nem ao nosso progresso, nem ao nosso equilíbrio. Porque há certas bagagens que, se forem carregadas conosco por muito tempo, elas roubam de nós a alegria de viver, a leveza espiritual, o bom ânimo, a capacidade de interagir positivamente com os outros, roubam de nós a esperança num tempo mais feliz e nos deixa com a sensação de que nada mais vai dar certo, de que não seremos capazes de viver experiências positivas, de que não conseguiremos caminhar para um rumo novo, para um novo tempo. Então, a vida sempre nos convida a fazer uma seleção para ficar conosco aquilo que nos serve, aquilo que nos ajuda a viver melhor. Nem sempre essa experiência é fácil, exige muito de nós. Às vezes vai levar um longo tempo até que a liberação desses fardos possa acontecer. Mas o mais importante é que nós estejamos predispostos a fazer esse esforço para que a nossa vida seja mais leve e nós possamos apreciar outras tantas experiências e oportunidades que estão ao redor de nós. Foi por isso que Jesus, quando esteve conosco, sabedor que Ele era das grandes lutas humanas, conhecendo cada criatura, os episódios diários, as inúmeras vezes em que o entendimento se faz mais difícil, a compreensão parece ser mais tarda, Ele nos disponibilizou recursos que nos lembravam a importância de trabalharmos pela leveza espiritual. Houve uma vez em que, em diálogo com os discípulos, Ele vai falar sobre isso. E há uma página muito bonita no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier. É uma página de Irmão X, em que ele vai nos dizer assim, intitulada O Perdão, vai nos dizer que certa vez Jesus, estando próximos dos discípulos na região de Nazaré, vai ser recebido por uma parcela da comunidade de uma maneira muito incompreensiva, porque nem todos podiam aceitar, entender ou amar a sua tarefa. Se por um lado as multidões o seguiam, sedentas de vida nova, sedentas de luz, sedentas de diretriz, por outro lado, aqueles que pensavam de forma contrária, criavam embaraços, falavam mal, criavam empecilhos. E os discípulos perceberam que nessa vez em que Jesus tinha retornado a Nazaré, muitas pessoas falavam mal do mestre. E eles começaram a defender o mestre de qualquer jeito. E se envolveram em discussões interminas, vazias, penosas. Até que as palavras dessas pessoas começaram também a se dirigir para eles, como se eles também não fossem pessoas corretas ou dignas de atenção. E muitos sofridos, doídos nos sentimentos, eles vieram falar com Jesus, porque perceberam que durante todo o tempo em que Jesus esteve naquela caminhada, naquelas tarefas, ele permaneceu sereno e imperturbável. Diante da perturbação alheia, ele permaneceu em equilíbrio. Diante das fermentações externas, ele permaneceu em paz. Diante da oposição sistemática, ele permaneceu no cumprimento do dever, que era certo. E diante daquela serenidade, daquele amor, daquela ternura dirigida àqueles que o procuravam com tanta sede e para quem ele tinha sempre uma palavra amiga, os discípulos queriam entender como o mestre podia manter aquela paz e aquela serenidade. E é assim que Filipe, Pedro e Tiago vão conversar com Jesus. E Jesus começa a falar que o mais importante era que nós enfrentássemos as circunstâncias adversas sempre procurando manter a nossa própria paz, o nosso próprio equilíbrio, a serenidade, porque nós tínhamos um dever a cumprir. E se nós perdêssemos tempo com as questões miúdas do caminho, nós não conseguiríamos levar adiante a nossa trajetória de crescimento.
Mas era um pouco difícil para os discípulos entenderem assim. E o mestre vai falando de uma maneira tão singela, até que Pedro começa a perceber que esse era um desafio tão grande, que muitas vezes nós nos vemos feridos no nosso sentimento, doídos na nossa emoção, perturbados no nosso pensamento. Como entender o perdão nas horas em que parecia tão difícil oferecê-lo como uma alternativa? E Jesus então vai falar da necessidade de nós oferecermos sempre uma outra face, que é a face do equilíbrio, a face da compreensão, a face da manutenção dos ideais enobrecedores, a face da manutenção de uma proposta edificante de vida. É então que Pedro vai perguntar a ele: mestre, mas quantas vezes errará o meu irmão contra mim? Quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, para que eu o perdoe? Até quantas vezes eu o perdoarei? Porque Pedro sabia da grande luta que visita o coração do homem. E é então que Jesus oferece aquela resposta que ficou clássica, que se eternizou no tempo, para nos lembrar que todos nós, se desejarmos ser felizes, precisaremos aprender diariamente a trabalhar essas lutas que chegam como desafios existenciais e que, para serem superadas, vão precisar da nossa outra contribuição, de uma outra atitude, a atitude de perdão. É quando Jesus responde: perdoai quantas vezes forem necessárias, até 7 vezes, Senhor, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes cada problema, cada questão apresentado. Então a fala de Jesus nos apontava que as lutas da vida existem para todos nós, mas ao lado das grandes lutas existem também tantas oportunidades benéficas, tantos ensejos de crescimento. E se nós amontoarmos no nosso coração e no nosso pensamento os lixos emocionais e mentais, que espaço haverá dentro de nós para aquelas claridades divinas, das esperanças, das alegrias, das possibilidades? É certo que Jesus nunca minimizou a nossa dor, nem apequenou as nossas lutas, nem nos induziu a favorecer o desrespeito, mas Ele sempre nos ajudou a procurar manter a paz, mesmo em tempos de turbulências, a procurar manter o nosso coração com os ideais nobres, mesmo quando lá fora estivesse tudo difícil. É assim que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo dedicado a pensar nas bem-aventuranças que chegam para os corações misericordiosos. É o capítulo 9, em que nós vamos ser convidados a pensar no benefício do perdão, do esquecimento, no esforço de reconciliação, naquele esforço de oferecer a outra face diante das circunstâncias da vida. Muitas vezes a lição da outra face não foi bem compreendida, mas o que Jesus queria dizer, oferecer a outra face, é oferecer uma outra atitude. Diante da atitude do desequilíbrio, a outra face é a face do equilíbrio. Diante do ódio, a outra face é a face do amor. Diante do orgulho, a outra face é a humildade. Diante do egoísmo, a face oposta é o amor compartilhado. Então há sempre uma outra alternativa e uma alternativa melhor para viver a nossa vida. Fica o convite para cada um de nós. Nem sempre as lutas serão fáceis. Nem sempre nós venceremos no primeiro esforço, mas todos nós obteremos excelentes resultados. Se cada dia houver em nós um esforço por tornar os fardos da nossa vida mais leves. Às vezes nós começamos a tirar as pequenas pedras, aqueles pedregulhos miúdos que ferem os nossos pés. Depois nos capacitamos a tirar as pedras maiores, até que chega um instante que nós já nos tornamos mais aptos a trabalhar aquelas pedras mais densas que nos perturbavam e nos feriam um pouco mais. Essa foi a experiência que o professor ensinou para os seus alunos, quando pediu que eles reunissem pedras de diversos tamanhos, que simbolizassem a mágoa, o ressentimento, o ciúme ou a inveja que eles tivessem em relação a alguém. Era para que eles pudessem ver na prática que há certos sentimentos
que, embora aflorem dentro de nós, se eles forem alimentados, se convertem em pesos emocionais que nos impedem de ser felizes. Porque à medida que nós permitimos que eles sejam os conteúdos das nossas sacolas emocionais, nós vamos carregando de um lado para o outro, tornando-nos mais feridos. E para carregá-los, centralizamos todos os nossos melhores esforços e pensamentos em observá-los e em analisá-los. E enquanto isso, a vida vai passando com projetos inúmeros, com possibilidades inúmeras para cada um de nós. Mas nós seremos convidados a fazer a nossa própria escolha. Que a nossa escolha seja sempre aquela que torne a nossa bagagem existencial um pouco mais leve, um pouco mais suave, um pouco mais feliz. E assim, nós nos capacitaremos a perceber quantas outras bênçãos e outras dádivas existem na nossa vida, reservadas para nós, porque Deus nos ama e nos deseja sempre o melhor. Que a mensagem desse instante floresça no coração de cada um de nós, como uma proposta, um convite, uma lembrança amiga de que a lição de Jesus vinha para que nós tivéssemos mais recursos para enfrentar melhor as nossas lutas cotidianas. E que nunca falte a nenhum de nós, nem a você, nem a mim, nem aos nossos amigos, a força necessária para trabalhar cada dia um pouquinho, para que o nosso conteúdo emocional seja melhor, mais positivo e mais leve. Muito obrigada por sua atenção. Que Deus te ilumine sempre, me ilumine, nos alcance onde nós estivermos e nos dê condições de sermos cada dia mais felizes. Até um outro dia, se Deus quiser.